Bom dia, esse é o BDM Cast do dia 16 de setembro, com os principais temas abordados pelo Morning Call do Bom Dia Mercado, elaborado com o apoio de inteligência artificial. Na véspera da super quarta, os investidores aguardam corte de juros pelo Fed, derrubando o dólar e garantindo recordes das bolsas. Já o Copom está dado, deve manter a Selic. Hoje, novo recuo do desemprego no Brasil tende a reforçar a cautela. No campo político, o destaque é a articulação de uma anistia mais enxuta que não livraria Bolsonaro e a nova ameaça de retaliações dos Estados Unidos. Vamos aos destaques desta terça-feira. Vamos começar por essa questão das retaliações dos Estados Unidos que você mencionou. Teve uma declaração forte, né? Sim, bastante. Foi do secretário de Estado americano, Marco Rubio, para a Fox News. E o que ele disse exatamente? Olha, ele afirmou que o Estado de Direito está ruindo no Brasil. Palavras bem diretas. Pesado. E teve mais. Teve. Ele criticou o que chamou de juízes ativistas. Fez uma menção que pareceu ser ao ministro Alexandre de Moraes, sabe? Falando de um juiz que teria agido contra Bolsonaro, cidadãos americanos e até publicações online lá nos Estados Unidos. E ele falou em consequências práticas. Falou? Disse que haverá uma resposta dos Estados Unidos e mais, que podemos esperar anúncios na próxima semana sobre quais medidas adicionais pretendem tomar. Anúncios na próxima semana. E como o governo brasileiro reagiu a essa fala? Bom, a posição veio pelo vice-presidente, Geraldo Alckmin. Ele estava num evento, Valor 1000, e sinalizou que a preferência do Brasil é pelo diálogo, pela negociação. Então nada de confronto por enquanto. Pelo que ele indicou, não há intenção neste momento de usar a lei de reciprocidade contra os Estados Unidos. A aposta é na diplomacia, sabe? Entendi. E enquanto essa tensão externa acontece, a gente tem a política interna também bem movimentada, né? Principalmente com essa história da anistia que você citou na abertura. Como está essa articulação? Pois é. Parece que lá na Câmara o deputado Hugo Mota está tentando um caminho diferente. Diferente do quê? Daquele projeto de anistia amplo, geral e irrestrito. A percepção é que esse texto mais abrangente tem muita barreira pela frente. Tipo? Resistência no Senado. Isso. Resistência no Senado, um possível veto do presidente Lula e a chance grande de ser derrubado lá no STF. Então, é um caminho complicado. Certo. E qual seria essa alternativa que o Mota estaria buscando? Aí a ideia, segundo o que saiu no Valor, é um texto mais restrito. Mais restrito como? Olha, estaria sendo discutido com o Davi Alcolumbre, com o governo e até com o STF. Esse texto não daria anistia total para o Bolsonaro, mas poderia incluir redução de pena, talvez garantir uma prisão domiciliar para ele. E parece que essa negociação vai além, né? Tem uma informação da Folha sobre um acordo com o STF. Exato. O que a Folha reportou é que o Mota e líderes do Centrão estariam costurando algo direto com o Supremo. E o que seria esse acordo? Bom, a proposta na mesa seria, eles retiram o pedido de urgência para votar a anistia ampla. Ok. E, em troca, avançaria uma versão mais limitada da PEC da blindagem, aquela proposta de proteção para políticos, sabe? Só que, e esse é o ponto-chave, mantendo a condenação do Bolsonaro. Entendi. Uma troca complexa aí. E essa mudança de rumo na anistia já teve algum efeito prático na política? Teve sim. Um exemplo foi o governador Tarcísio de Freitas, de São Paulo. Ele cancelou a viagem que faria a Brasília justamente para defender a anistia ampla. Ah, ele iria articular por essa anistia mais geral. Isso. Agora, a visita dele ao Bolsonaro, que o STF autorizou, foi remarcada para o dia 29 de setembro. Certo. E, bom, saindo um pouco da política e voltando para a economia, hoje tem dado importante saindo, né? Tem sim. A agenda econômica está aí. Às 9 da manhã sai a taxa de desemprego. E qual a expectativa? A projeção é de mais um recuo. Espera-se que caia para 5,7% no trimestre, que terminou em julho. Se confirmar, é a quarta queda seguida. Um dado importante para o cenário interno. E olhando para fora, o mercado continua esperando aquele corte de juros do Fed amanhã. Continua.
A expectativa majoritária é por um corte de 25 pontos base nos juros americanos na super quarta. E hoje, tem dados americanos que podem influenciar isso. Sim, tem 2 indicadores para ficar de olho. Primeiro, às 9h30 saem as vendas no varejo. A previsão é de uma alta pequena, 0,2%. Ok, vendas no varejo. E o outro? E depois, às 10h15, vem a produção industrial. Aí a expectativa é de um leve recuo, de 0,10%. E esses números ajudam a ter uma ideia do que o Fed pode fazer. Exato. Eles dão pistas sobre a força da economia americana, né? E isso pode sim influenciar a leitura do mercado sobre o ritmo, a intensidade desse ciclo de cortes de juros que o Fed deve iniciar. Ouça todos os dias a partir das 7 horas o BDM Cast no canal do Bom Dia Mercado no YouTube. Até amanhã.